Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast, mais um episódio do podcast de Belo Horizonte. E como sempre eu falo por aqui, nós sempre trazemos os melhores profissionais de cada área. Mas hoje, além de profissional, é um doutor que vai trazer vários assuntos para te ajudar a cuidar melhor da sua aparência, mas além da aparência também da sua saúde. Então, seja bem-vindo, doutor Carlos. Obrigado, Leandro, pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi, porque vai ser um momento importante para a gente tirar algumas dúvidas aí sobre assuntos como obesidade, reposição hormonal, assuntos que são dia a dia no meu consultório, né? E que trazem realmente a saúde para o paciente. Então, assim, eu acho que vai ser um programa bem legal. Muito legal, doutor Carlos. E eu já me chamou a atenção quando eu vi o seu perfil do Instagram. Eu já vi vários itens ali que a gente vai falar, mas também o seu conteúdo, porque tem muito conteúdo rico, né? E antes da gente iniciar esse episódio, da gente entrar nos assuntos, qual o seu Instagram para o pessoal já ir acompanhando, né? Quem está assistindo esse episódio na íntegra? Ótimo. Para quem está assistindo, o meu Instagram é Doutor Carlos Nogueira. E aí você jogando tudo junto lá já vai cair ao meu perfil e pode seguir lá. Muito bom. Doutor Carlos, tem muito conteúdo lá de stories também, a pessoa consegue absorver algumas dicas no dia a dia? Tem alguns stories que a gente coloca com informação para o paciente, algumas dicas de dia a dia. Então tem bastante conteúdo lá que dá para ser aproveitado. Excelente. Agora me conta, quem é o Carlos Nogueira e quem é o doutor Carlos Nogueira? Qual a sua especialidade, que foi a sua origem e como você chegou nesse mercado, né, nessa área de atuação? Bom, vamos lá. Eu me formei aí no final de 2017, fiz medicina, e aí resolvi que no final lá da faculdade deveria escolher alguma área, né, de especialização, gostaria de escolher alguma área, e foi aí que eu escolhi ginecologia e obstetrícia. Eu pensei comigo assim, não, vou escolher uma área que tem um, um campo interessante, que é o cuidado da saúde da mulher, e que se você for bom naquilo que faz, vai trazer resultado, vai ser bom. Então eu escolhi fazer ginecologia e obstetrícia, voltei aqui para BH, fiz a minha especialização e logo depois acabei fazendo medicina do esporte para complementar uma área que eu já gostava. Então foi isso daí que fez parte da minha formação. Legal, eu já quero entender essa transição de como aconteceu a mudança, né, de área de atuação, o complemento, na verdade, da medicina esportiva. Mas antes eu quero adiantar um pouco do assunto aqui. O que que a gente vai tratar principalmente nesse episódio? A gente vai falar sobre emagrecimento, Isso. hipertrofia. O que mais que a gente vai abordar entre esses assuntos? Ó, acho interessante a gente falar sobre reposição hormonal, tanto masculina e feminina, trazer alguns mitos que geram até hoje bastante preocupação nos pacientes, trazem no consultório. Acho legal a gente falar sobre libido, porque, né, Legal. hoje está em alta, né? É interessante a gente falar isso, e é muito pouco trabalhado dentro dos consultórios, então a gente pode falar sobre isso O pessoal também. com certeza vai gostar desse tema. Vai, é um tema interessante. É, Longevidade, que você comentou. Longevidade, exatamente. E acho que a gente pode dar uma pincelada aí anticoncepcional, que é uma dúvida que eu tenho também recebido bastante no consultório. E eu atendo as minhas pacientes tanto de medicina do esporte quanto quando é só ginecologia, e é algo que as pacientes têm interesse e que vale a pena a gente tirar algumas dúvidas também. Muito bom. Então aguardem. A gente não vai entrar nesse assunto agora. Daqui a pouco a gente volta para esse assunto, até porque tem muitos mitos relacionados a anticoncepcionais, cuidado com a pele, Sim. peso, né? Mitos e verdades. Então daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Mas, doutor Carlos, qual que é o principal impacto que você gera na vida dos seus pacientes? Bom, ginecologia e obstetrícia, ela é uma área que me agrada demais desde quando eu entrei, porque é o momento que você consegue acompanhar a saúde da mulher, desde a concepção, lá na parte obstétrica, do pré-natal e tudo mais, até nas fases de vida da mulher, quando ela está na fase de vida reprodutiva, e lá depois, quando ela entra na menopausa.
podendo fazer todo esse acompanhamento durante esse ciclo de vida da mulher. Quando a gente faz isso, trazendo saúde, isso me chama muita atenção e me deixa muito satisfeito também em atuar nessa área. A medicina do esporte, ela surgiu a partir do momento que eu cansei de tratar somente as doenças, que é isso que a gente aprende na faculdade, a gente aprende a tratar doenças. O paciente tem um diabetes, e aí eu dou medicação X. O paciente tem hipertensão, eu dou a medicação tal. O colesterol dele é ruim, eu faço isso. O paciente infartou, você segue esse protocolo. E aí eu resolvi escolher uma especialidade que trouxesse para o paciente qualidade de vida. E a medicina do esporte, ela traz isso. Os pacientes de medicina do esporte, muitas vezes eles não me procuram para tratar doença X. Eles vão lá porque eles querem ou melhorar algum problema de saúde que tem, ou eles não querem evoluir para esse problema. Então, a medicina do esporte, ela traz essa possibilidade de entregar para o paciente saúde, trazer longevidade, trazer qualidade de vida, que é algo que a gente fala muito, né? Essa mudança aí no estilo de vida. Que legal, e até uma forma, uma ação preventiva, para, como você falou, né, às vezes impedir a evolução de uma doença. As pessoas têm mudado essa visão de alguns anos para cá, das pessoas se preocuparem mais com o futuro e não só tratar a doença que já existe? Existe uma tendência da população ela se tornar mais longeva. Nós vamos viver mais tempo. Mas viver mais tempo não é a mesma coisa de ter qualidade de vida. A medicina ela evoluiu muito e o que se tem é que a gente consegue viver por um tempo maior, porém, como que vai ser esse envelhecimento? Essa mudança para a população ela realmente ocorre quando há uma percepção do que é saúde. E o que a gente sabe é que cada vez mais a população ela trabalha mais, ela vive estressada, ela entra numa rotina onde que ela piora a qualidade de vida dela, aumenta o risco de transtornos psiquiátricos. E se ela não buscar quebrar essa rotina, trazendo um estilo de vida saudável, e isso aí a base sempre vai ser alimentação, atividade física, essa é a base. Aí o médico do esporte chega lá para alinhar tudo isso com o paciente. Se ela não conseguir trazer essa qualidade de vida, ela vai desenvolver a doença. Então, eu percebo que tem aumentado o número das pessoas que se preocupam em prevenir as doenças, mas ao mesmo tempo a gente se torna mais sujeito, susceptível à ocorrência dessas doenças também, pelo próprio estilo de vida. Pelo próprio estilo de vida, né? Exato. Você comentou sobre alimentação, era até um ponto que eu ia entrar. Não adianta a pessoa mudar os hábitos de exercícios físicos se ela não mudar a alimentação. Isso influencia muito. Muito, a alimentação ali é a base. Vai desde o meu paciente que chega no consultório para emagrecimento até aquele paciente que quer, eu vim aqui porque eu quero melhorar minha composição corporal e quero ganhar mais massa muscular. Se ele não tiver uma alimentação adequada, essas mudanças elas não acontecem. Então, a gente precisa aprender a comer melhor. A comida, ela não tem só uma função de nos dar calorias, só a função energética. A comida, ela também nos dá prazer. Tanto que, se eu tô triste, eu como. Se eu estou feliz, eu como. Se eu quero agradar uma pessoa, eu como também. O problema todo é quando a comida ela se torna o principal mecanismo de recompensa. E isso pode acontecer, e é o que a gente vê nos quadros de obesidade, é o desenvolvimento de uma compulsão associada. E essas pessoas, para sentir o bem-estar, elas comem cada vez mais, e por vezes quantidades maiores, porque a comida serve como um estímulo de recompensa. Ela libera dopamina, ela libera serotonina. E eu brinco o seguinte: quanto mais doce, quanto mais gordurosa é a comida, maior é a recompensa, maior é a satisfação de prazer. Por isso que a gente vive cada vez mais comendo carboidratos e a gente vê uma população cada vez mais obesa também. Nossa, que situação. E você falou sobre dopamina e serotonina. Certo. Explica pra gente o que é cada um e como que ele influencia nas nossas sensações e essa percepção de recompensa. Muito bom. Dopamina, serotonina, endorfinas, ocitocina, são hormônios que a gente chama, são os nossos hormônios que regulam o nosso humor, bem-estar. Estão relacionados também a
mecanismos de fome e recompensa também. Então, se você come ali um chocolate, um sorvete, libera mais serotonina, libera mais endorfina, você sente aquela sensação de bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, algumas atividades, por exemplo, a atividade física, ela libera endorfina. Então, para o paciente, por exemplo, que é depressivo, para o paciente que tem uma compulsão, que já tem esse mecanismo de recompensa ali ativado de forma constante, ele precisa trocar a comida por outros estímulos. Então, a atividade física ela vai liberar endorfinas também. O sexo libera endorfinas. Estar com pessoas que você gosta libera endorfinas. Então, tudo isso se relaciona ao nosso sistema de recompensa. Ou seja, então, pelo que você está falando, está muito ligado à escolha. A pessoa vai ter a recompensa de alguma forma, mas ela vai escolher ali se ela, às vezes, vai para o chocolate, para o sorvete em excesso, ou para, quem sabe, uma atividade física ou própria relação sexual. Exato. Isso aí vão formando os hábitos. Nós somos seres que a gente cria os hábitos. E aí esses hábitos eles se tornam parte da rotina. Como esses hábitos vão impactar ao longo do tempo, cada um vai ser responsável por uma forma diferente. Mas o que a gente sabe, existem hábitos bons e hábitos ruins. Você escolhe aqueles que vão fazer parte da sua vida. É isso. Muito legal. Eu já fica a dica. Eu tô falando que a gente tá aqui em 13 minutos de podcast e já tá fluindo muito bem. E, doutor Carlos, quando a gente fala sobre reposição hormonal, é um assunto que às vezes pode ser tabu para algumas pessoas e já é algo do dia a dia para outras, né? Na maioria das vezes as pessoas não entendem o que é reposição hormonal. Explica pra gente de uma forma simplificada. Eu gosto muito de falar de reposição hormonal, até porque a minha base é ginecologia. E aí acabei trazendo um olhar diferenciado para a reposição hormonal, tanto masculina quanto feminina. Nós, seres humanos, nós somos seres hormonais. A gente libera hormônio 24 horas do nosso dia que faz o nosso controle do bem-estar e da saúde também. Eu brinco que tem hormônios que são bons, que a gente quer que eles estejam lá próximo dos limites superiores. É o que você falou, serotonina, endorfina, testosterona, dopamina, que vão me dar sensação de bem-estar. Como existem alguns hormônios que não são tão bons. Uma insulina que você acorda em jejum, ela já está num valor muito alto, já fala que meu pâncreas não está legal. Um cortisol, uma adrenalina que te acorda, quando você acorda, ela está constantemente alta, já fala que sua adrenal ali está tendo um sofrimento, porque não era um momento para você estar passando por um estresse, para estar liberando essa quantidade de hormônio. Mas nós somos seres hormonais. E aí você traz, por exemplo, para o homem, né? O homem, o nosso principal hormônio aí, que vai nos dar as características, está ligado a libido e tudo mais, é a testosterona. E o que a gente vê é que a partir dos 40 anos, o homem já tem uma perda natural da testosterona, em torno de 1% ao ano ali. Algumas condições vão favorecer a piora dessa perda da testosterona. Então, indivíduos que são obesos, sedentários, tabagistas, uma alimentação ruim, não pratica atividade física, tudo isso vai fazer com que a minha testosterona reduza de forma mais rápida. E não é incomum esse paciente que chega no consultório. Ele chega por volta dos 35, 40 anos, extremamente estressado, falando que ele está com cansaço, fadiga, irritabilidade, dificuldade em ganhar massa muscular, dificuldade em perder gordura, libido péssima, brigando com a esposa e tudo. Esse é o combo. Mais ainda algumas doenças já ali presentes ou querendo se manifestar. E aí a gente vai, dosa, faz um check-up geral, faz uma dosagem de testosterona, dentro do que a gente encontra, sei lá, uma testosterona de 250. Esse indivíduo ele tem uma testosterona baixa, junto com sintomas. Então eu tenho indicação de fazer a reposição para esse paciente, ou de melhorar esses valores de testosterona. E aí quando eu faço a reposição para esse paciente, chegando a valores fisiológicos, eu percebo que esse indivíduo, ele melhora a disposição, ele melhora o ânimo, ele começa a treinar, e aí ele perde mais gordura, ele ganha massa muscular, ele melhora a libido, ele fica em paz com a esposa, porque eu repuso a testosterona para ele. Então, olha para você ver como que faz a diferença na vida de um homem que está fazendo a reposição de testosterona ou não. Além do mais, eu tenho melhora, por exemplo, quando eu reponho a testosterona nesses homens que são, a gente chama de hipogonádicos, que tem baixa testosterona.
eu melhoro o controle de glicose, eu melhoro o controle do colesterol. Esses homens, inclusive, reduzem a chance de morrer, porque eu repuso a testosterona nele em doses fisiológicas. Olha só, nem imaginava que chegava nesse nível, porque a gente sabe da importância do hormônio testosterona para um homem, mas é toda uma qualidade de vida, vai além só do Exatamente. hormônio e é como você disse, né, tá em paz até com a esposa ou com parceiro, Tudo. parceira, que vai ficar tranquilo, vai gerar uma qualidade de vida melhor. Exato. E aí a gente traz para a mulher também, não ficando atrás. Como que ficaria essa parte de reposição hormonal para a mulher? Classicamente, a gente considera aí uma menopausa na mulher quando ela para de menstruar, né? A partir entre os 45 até os 55 anos. Antes disso, ela entra numa menopausa precoce e após isso, uma menopausa tardia. Esse período que ela está entrando para a menopausa, a gente chama de climatério. E é quando começam a ter as reduções dos hormônios e essa mulher começa a apresentar uns quadros devido à redução desses hormônios. Eu brinco que a mulher pós-menopausa, ela é completamente diferente do que ela era antes de entrar na menopausa. Então ela começa a sentir sintomas como, por exemplo, ondas de calor, suor à noite, um suor frio, ela fica mais irritada, fica mais chorosa, né? Aumenta a labilidade emocional, ela começa a ter alguns lapsos de memória, ela percebe que a fome aumenta porque o estrogênio ele tem uma ação no nosso cérebro a nível de saciedade também, então ela passa a comer mais. E ela ainda perde a proteção dela após a menopausa de doenças cardiovasculares, né? Porque o estrogênio ele funciona como fator de proteção. Então essas mulheres, elas ainda perdem esse fator de proteção que é o hormônio. E aí, quando não tem nenhuma contraindicação, a gente tem indicação de fazer a reposição nessas pacientes que apresentam sintomas e que têm o desejo. E aí, essas pacientes viram outras. Elas melhoram o ânimo, melhoram a disposição, reduzem os sintomas que a gente falou que são sintomas chamados de vasomotores. Ela fica mais tranquila, melhora da libido, melhora do ressecamento vaginal, tudo isso porque ela fez a reposição hormonal. Acrescentado a isso, eu tenho os benefícios secundários, né? Essa mulher tem menor risco de osteoporose, menor risco de morrer de infarto, de AVC, de câncer de colo retal, que, por exemplo, câncer de colo retal, a reposição hormonal é um fator de proteção. Então, essas mulheres, elas têm uma outra vida a partir do momento que elas repõem o hormônio. O que eu falo sempre com as pacientes é: existe o sintoma e existe o desejo? Não tem contraindicação? Beleza, vamos repor. Uma dúvida que eu recebo muito lá no consultório é sobre reposição hormonal pós-menopausa e câncer de mama. Uhum. E aí, eu sempre falo isso com minhas pacientes, porque eu acho que é um assunto importante que tem que ser abordado ali na consulta também. O estudo que mais fala sobre reposição hormonal e câncer de mama é um estudo de 1990, chamado WHI, que foi um estudo que não teve uma qualidade tão boa quando ele foi descrito, mas que até hoje é a nossa base para seguir ali as terapias de reposição hormonal. E ele teve alguns ensinamentos para a gente. E eu sempre trago esse dado para as pacientes e falo com elas assim: ó, estou te trazendo esse dado para você avaliar. Câncer de mama e terapia de reposição hormonal. O que a gente sabe? A cada 10 mil mulheres, nesse grupo que foi estudado, 30 desenvolviam câncer de mama, Uhum. não recebendo reposição hormonal. A cada 10 mil, A cada 30. 10 mil, 30 desenvolviam câncer de mama, Sim. independente de receber a reposição hormonal. Quando essas pacientes recebiam reposição hormonal de estrogênio com progesterona, esse número passava, a cada 10 mil mulheres, passava de 30 para 38. Ou seja, nós tínhamos 8 casos extras de câncer de mama atribuído às pacientes que faziam a reposição hormonal. E aí, o que eu falo com essa paciente? Pese na balança. De 10 mil, a gente passou de 30 para 38. Ok. Pese na balança sobre isso. E a outra coisa que eu falo com minha paciente é que, além de todos os benefícios que ela tem ao longo do tempo com a reposição, é que ela está sendo assistida a cada de 6 meses ou
pelo menos anualmente pelo médico. Hoje o Ministério da Saúde ele fala para a gente fazer mamografia a cada 2 anos nas mulheres. Paciente em reposição hormonal, ela faz mamografia anualmente. A gente está controlando ali, avaliando esse útero dessa paciente para ver se tem alguma alteração. Então, a paciente que está fazendo reposição hormonal, além de todos os benefícios que ela já teve lá, que ela viu na vida dela, ela é uma paciente que está sendo bem assistida. Ela não é uma paciente que está jogada. Sim. E com isso, caso surja algo lá na frente, a gente consegue descobrir de forma precoce. E com isso, o prognóstico é bem melhor. Diferente da paciente que às vezes não faz reposição, não faz acompanhamento com o médico e está aí sob um risco muito maior. Até porque câncer, o câncer de mama, por exemplo, de útero que a gente está falando, tem muita relação também com estilo de vida. A gente sabe que pacientes que são obesos têm mais desenvolvimento de câncer desse tipo. Pacientes que têm histórico familiar, existe uma maior chance de desenvolvimento. Então, não é a terapia hormonal isolada que vai ser a ruim causadora disso. É todo um contexto. Muito legal, extremamente claro, né? São tantas informações que até surgiu uma dúvida. Quando você fala sobre os benefícios diretos, tanto para o homem quanto para a mulher, de fazer essa reposição hormonal, tem muita gente, às vezes, que chega a uma determinada idade e está um pouco mais irritado, com falta de libido, e às vezes nem imagina que é a falta do hormônio, né? É a falta dessa reposição hormonal. Isso acontece muito, doutor? É muito comum o paciente que chega com queixas vagas, né? Um exemplo que eu vou dar é o meu paciente que chega com obesidade, ele chega com o objetivo de emagrecer. E aí, quando a gente dosa a testosterona, tá lá uma testo de 200. E esse paciente, quando ele vem na consulta... Só uma dúvida, doutor. Você comentou da outra vez, 250, Sim. 200. Qual que seria a média ideal? Vamos lá. O índice, né? O que a literatura traz pra gente é que a testo ela tem que variar de 350 até 900. Esse aí é o que fala pra gente valores de referência do que é considerado normal. Legal. Então, abaixo disso, de 350 com sintomas, eu tenho a autorização para fazer a reposição nesse paciente. Interessante. Então, meu paciente chega ali gordinho, obeso e com cansaço, fadiga, diabetes ruim e mais baixa de libido. Tem várias queixas nisso daí. E mais uma testo ruim. E aí, junto com o tratamento para emagrecer esse paciente, eu reponho a testosterona. E aí, esse paciente tem uma melhora. Desde que, associado à reposição, ele mude o estilo de vida. Esse é o essencial. E nesse caso, seria qual estilo de vida que seria o principal? Exercício, alimentação, o que inclui? A base de sempre que eu falo é atividade física, alimentação. Vai entrar medicamento? Vai, que eu acho que você vai me perguntar aí alguma coisa sobre obesidade. Vai entrar a parte de medicação? Vai. Mas até mesmo o medicamento, ele não vai fazer o milagre de emagrecer o paciente se ele não fizer essa mudança no estilo de vida. E o estilo de vida sempre é melhores hábitos. Dieta, atividade física, dormir melhor, reduzir o estresse. É isso daí. É exatamente o que eu ia perguntar, exatamente sobre a obesidade. Tem muita gente que fala, não, eu tô nessa situação, já aceitou a obesidade, e é possível melhorar esse estilo de vida também, né? Obesidade hoje é uma demanda alta que eu tenho no consultório. E por que ela é uma demanda alta? Só para você ter noção, 1 em cada 4 brasileiros tem obesidade. Nossa, é muita 1 gente. em cada 4 brasileiros tem obesidade. 25% É alto. 25% da população. da população é obesa. E aí, essa obesidade coloca aí um número de mortes de 150 mil mortes ao ano por causa da obesidade. É um número alto de gente que tá morrendo, concorda comigo? Demais. E aí você pensa o seguinte, obesidade é uma doença que tem tratamento. É uma doença, começamos daí. Ela tem CID, ela tem classificação, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, e ela tem tratamento, tanto medicamentoso, comportamental, quanto cirúrgico. Eu não entro na parte cirúrgica, que eu deixo lá para meus colegas cirurgiões bariátricos, que inclusive tem um grande apreço, porque várias vezes, quando a gente já tentou a parte do tratamento medicamentoso, comportamental, não teve sucesso, a bariátrica entra aí com uma ótima opção para os pacientes, e eu gosto inclusive de fazer esse acompanhamento pré e pós dos pacientes. Porque também inclui uma mudança de hábitos, né? Não adianta só fazer e é o que eu falo com ele, precisa mudar, os hábitos precisam ser mudados.
Mas esse paciente obeso, ele tem maior risco de morte prematura, ponto. E aí, se eu trato essa obesidade do paciente, eu consigo tirá-lo desse risco. As principais causas de morte hoje no mundo são as doenças crônicas não transmissíveis. Dentro das doenças crônicas não transmissíveis, eu tenho infarto, eu tenho AVC, eu tenho câncer. E aí, o obeso é como se fosse a obesidade à ponta do iceberg. Porque eu estou vendo a obesidade, na obesidade eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho maior risco de 13 tipos de cânceres diferentes, porque o indivíduo é obeso. Só por causa da Só por obesidade. causa da obesidade. Ou seja, eu tratei a obesidade, eu consegui tirar esse paciente do risco de morrer mais cedo. Certo? Então, todas as vezes que eu recebo o paciente no consultório para tratamento de obesidade, é isso que eu falo com ele. Olha, a gente precisa tirar desse risco de morte prematura para trazer você para um estilo de vida saudável e que vai ter qualidade de vida ao longo do tempo. Esse aí é a chave que a gente sempre traz para o paciente. Legal. E doutor Carlos, aquela pergunta-chave. Tem gente que é obeso, homens ou mulheres, crianças ou adulto, e não sabe que é obeso? Tem um indivíduo que ele acha que ele tem uma estrutura forte ou Os ossos que largos. os ossos largos, tem isso. Até uma medida que a gente utiliza, né, que é o IMC, ele é uma medida um pouco frágil, que a gente fala, o indivíduo com IMC, que o IMC, para você ter noção, né, quando a gente pega ali a altura vezes 2, e aí eu acho um valor, pego o peso e divido por essa altura elevado ao quadrado. E aí a gente encontra o valor. Valores entre 25 e 30 coloca o indivíduo num quadro de sobrepeso. E aí de 30 para cima vai para a obesidade com as classificações, grau 1, grau 2, grau 3. Até isso aí ele é um pouquinho falho, porque se o indivíduo ele tem uma massa muscular, ele tem mais massa muscular, ele vai dar um IMC de sobrepeso, mas ele não é obeso, ele não tem sobrepeso, é massa muscular. Mas é muito comum um indivíduo que ele não se enxerga obeso. Eu lembro muito de um professor meu durante a pós em medicina do esporte, que ele falava que o indivíduo ele não se vê obeso até ele se ver numa foto. Porque ele tá tão acostumado ali todo dia olhar pro espelho, ver aquela imagem, que ele acha que tá tudo normal. Na hora que ele tira uma foto de uma terceira pessoa, tira uma foto dele, ele se vê ali, ele fala, pensa assim, nossa, olha como que eu tô diferente. Que situação. Que situação. Então, assim, aí ele se enxerga como obeso e aí ele tem a opção de mudar isso daí, né? Ou continuar desse jeito. Lembrando que obesidade é muito difícil quando a gente fala sobre esse tema, porque é aquilo que eu te falei. A comida em si, ela traz ela coloca o paciente num sistema de recompensa. Então, ele tem uma vida extremamente estressada, ele come para se sentir recompensado por isso. E aí ele vai ter o ganho de peso ao longo do tempo. Sim. E aí, como que eu tiro? Aí eu tenho que convencê-lo que tirar esse estímulo, que te dá uma sensação de prazer, vai te trazer mais saúde, substituir por outro. Esse acho que é o grande desafio. Legal, já é uma dica, assim, aqui a gente tá falando de forma superficial, mas Sim. para a pessoa que tá assistindo esse episódio ou ouvindo nas plataformas de áudio, se a pessoa tem alguma dúvida e ela gostaria de entrar em contato com você para saber, tirar essa dúvida, será que eu posso melhorar minha qualidade de vida, preciso de uma reposição hormonal? Qual que é o Instagram e telefone de contato ou WhatsApp para a pessoa falar com você? Vamos lá. O Instagram, você procura lá no Instagram DR, né, de doutor Carlos Nogueira, e aí vai cair o perfil. Lá vai ter o link, que é um link tanto para agendamento via WhatsApp, quanto do site. E aí por lá você consegue agendar. Meu assistente, na verdade, né? Rapidinho responde ali, passa mais informações sobre a consulta e já faz o agendamento. Então, tem essa facilidade. Entrou pelo Instagram, consegue. Outra opção de contato seria o site Doctoralia. Se você jogar hoje, entrar lá no Google, Doctoralia, jogar Dr. Carlos Nogueira, vai cair lá. E aí também você consegue o meu contato, endereço, tudo direitinho para fazer um agendamento aí e uma avaliação. Muito legal, ou seja, se você está passando por algum momento, né, que você às vezes nem imagina que precisa de uma reposição hormonal, mas está mais irritado, falta de libido, está precisando de uma orientação médica, procura um profissional, né? Às vezes a pessoa busca no Google, encontra tanta coisa na internet que às vezes uma conversa
pode dar uma direção correta. E doutor, além disso tudo que a gente conversou sobre qualidade de vida, tem aquelas pessoas às vezes que querem começar a fazer um exercício físico ou até profissionalmente mesmo no esporte, ou melhorar a postura, eu vejo que é muito comum. Como que funciona nesse caso? Você colabora com essas pessoas também? Leandro, às vezes o pessoal tem essa visão que o médico do esporte, o consultório dele é lotado de atleta, né? Atleta de alto rendimento e tudo mais. Muito pelo contrário. O meu consultório hoje, a base, são aquelas pessoas que estão buscando um direcionamento ou mudança do estilo de vida. Então, para esse indivíduo que quer, eu gostaria de. Eu recebo, às vezes, o paciente que. Já tive paciente que gostaria de começar uma atividade física, mas ele não sabia nem por onde. O que ele gostaria de fazer? E eu conheço muita gente assim. Sim, e aí ele vem, e aí a gente. Minha consulta é bem tranquila, a gente fica ali numa conversa ali mais de uma hora. Sempre busco essas demandas, necessidades que o paciente tem. A gente faz um recordatório alimentar, que é legal também, que eu já mostro para o paciente ali na alimentação: olha, você está errando aqui e ali. Falo com ele, ó, estamos precisando fazer atividade física. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer, eu me vejo, às vezes eu pergunto pra ele assim, quando ele, às vezes é muito comum, eu não gosto de nada. Eu falo assim, então o que você se vê fazendo? O que você se vê fazendo daqui 2 meses, alguma coisa assim. E aí, em cima disso, a gente trabalha com o paciente. É tanto a parte de suplementação, que é avaliada, a parte de como que tá o perfil hormonal. Eu já atendi paciente obeso que vira pra mim e fala assim: ah, eu gosto de correr. Eu falo assim: não, nós vamos emagrecer primeiro pra depois a gente correr. Eu não quero que esse joelho sofra com a obesidade, Nossa, ganhe lá uma lesão acima de tudo. faz todo sentido, né? Porque tem Sim, muitas pessoas que acham assim, ah, não, tenho que perder peso, eu vou pra esteira, só que isso gera uma lesão. pode gerar uma Pode, lesão nesse pode gerar. paciente, exato. Então, a gente emagrece primeiro, depois ele volta para a corrida. E sempre eu tenho no consultório também, aliado, né, dentro do consultório, o nutricionista, que o meu nutri, né? O nutricionista do consultório, ele é muito alinhado também com essa parte de medicina esportiva e dá uma assistência muito legal para os pacientes. Então, quando eu viro para ele e falo assim, ó, eu estou cuidando da parte hormonal, suplementação, os problemas que estão surgindo aqui de saúde, mas eu preciso da parte alimentar. A gente precisa de um nutricionista associado. E aí entra o Nutri, que é uma área que eu não é a minha área de domínio, eu deixo justamente para que ele faça. E com isso a gente consegue trazer melhoria para o paciente. Que legal. E acaba que todo esse estilo de vida, a mudança de hábitos alimentares, exercícios, vai impactar também. Por exemplo, eu converso com muitas pessoas que preocupam com a postura, né? Às vezes trabalha no computador, fica muito tempo inclinado e fala assim, nossa, eu queria mudar a minha aparência, não só os músculos, mas a postura. Como que funciona nesse caso? Existe um acompanhamento? É muito comum quando a gente avalia o paciente, uma das avaliações, eu peço para o paciente, avalio a postura do paciente ali, e ali a gente já consegue perceber. Às vezes é um ombro protuso que ele tem, é uma escoliose, algo assim do tipo. Quando são casos mais graves, já tive paciente com uma escoliose que nem ele sabia que tinha, eu sempre peço, ó, passa no ortopedista, que eu gostaria de ter uma avaliação dele sobre esse assunto. Mas você mesmo disse, né? Nós vivemos numa rotina que é de celular, que é de computador, e a gente fica com o ombro extremamente retraído, e realmente a gente vai fazendo isso, a gente vai se fechando. A musculação é o que há para esses pacientes. Eu preciso fortalecer a musculatura lombar, eu preciso fortalecer a musculatura de região costal, fortalecer a musculatura de ombro, justamente para melhorar essa postura para o paciente. Porque hoje ele não sente dor. Amanhã ele começa com uma dor no pescoço, ele começa com uma dor lombar, e ao longo do tempo vai trazer aí risco para esse paciente e dano também. Já fica a dica então para você que está querendo prevenir uma dor no futuro, né? Passar por Sim. alguma situação até de aparência mesmo. Às vezes a gente tem a primeira impressão com as pessoas, isso conta muito. Então, se você precisa de uma orientação, novamente reforçando, entre em contato com o Dr. Carlos. Eu acredito que no mínimo a primeira consulta a pessoa já vai ter uma direção de qual caminho seria a melhor opção para ela seguir, correto? Correto, Leandro. Ali já na primeira consulta a gente traça alguns objetivos, são solicitados exames, né? Mas ali da primeira consulta o paciente já sai sabendo que
olha, eu preciso melhorar a minha parte de atividade física, eu preciso melhorar a minha alimentação, eu tô errando nesse quesito. Quando eu voltar pro retorno, isso aqui já tá alinhado para a gente traçar um objetivo final. Então o paciente já sai pelo menos com essas noções bem colocadas. Legal, a gente já está caminhando aqui para quase 40 minutos de episódio, nem parece, né? Quando o assunto é bom, o tempo voa. Doutor, mudando um pouco de assunto, falando aqui sobre um tema bem interessante que muitas pessoas têm dúvidas, né? Sobre o famoso chip da beleza. Qual que é a sua opinião sobre o chip da beleza como médico, né? Como um profissional da medicina? Chip da beleza é tema bem polêmico aí, inclusive entre os colegas médicos. A gente começa que tem que desmistificar um pouco. Esse nome chip da beleza, ele não existe. Quem trouxe o famoso esse nome chip da beleza foi a nossa querida Hebe Camargo, que utilizava. E aí, às vezes a gente pensa porque ela tinha essa pele tão boa, né? E tudo mais ali. Mas, e aí deu esse nome de chip da beleza que se consagrou também ao longo do tempo. Mas não existe chip da beleza. O que é utilizado, por vezes, com indicação clínica, é a famosa gestrinona. Gestrinona. Gestrinona é um hormônio derivado de uma progesterona, ou seja, ela é uma progestina. E por que que ela é tão... E aí eu vou, como ginecologista, trazer as indicações clínicas dela, né? Porque às vezes a gente vê colega aí pensando unicamente na gestrinona com objetivo estético. Isso pra gente é até proibido pelo conselho. Mas a gestrinona, ela tá muito bem descrita em literatura e trabalhos das indicações dela, as indicações clínicas que ela possui. Então ela tem indicação para paciente que sangra muito, para paciente que tem endometriose, para paciente que tem TPM. Essas pacientes, elas se essas pacientes se beneficiam muito do uso da gestrinona. E o porquê que ela ficou conhecida como o chip da beleza? Ela tem 3 ações que são muito legais. Uma ação dela é levemente androgênica, ou seja, ela melhora a libido da paciente, ela tende a ganhar um pouquinho mais de massa muscular. Outra ação dela, que é a ação progestínica, ela protege o endométrio, então ela não deixa esse endométrio proliferar para virar um câncer ou algo assim do tipo, e ela reduz o sangramento ao mesmo tempo. E a terceira ação dela é uma ação antiestrogênica, tratando doenças como, por exemplo, miomatose, sangramento aumentado, que tem ação, né, estrogênica em si, do hormônio em si, e com uma melhora, inclusive, da celulite. Então, essas pacientes que faziam uso de gestrinona tinham melhora de libido, redução de celulite, um pouco de ganho de massa muscular, e com isso reduzia a retenção, e com isso ficou consagrado o chip da beleza. Mas que esse nome aí vem caindo por terra, né, ao longo das informações que a gente passa, e realmente sobra a progesterona como uma opção dos implantes a ser utilizado pelas pacientes quando bem indicado. Que legal, ou seja, gera benefícios. Não é só aquele termo, né, que o pessoal vende, o marketing que aconteceu há alguns anos do chip da beleza, mas realmente por trás, quando indicado, ele gera benefícios para o paciente ou para a paciente. Exatamente. E foi tão banalizado ao ponto que nós chegamos que o conselho proíbe que você faça divulgação sobre o implante da beleza ou implante de gestrinona, porque teve essa banalização. Podem ocorrer efeitos colaterais que são excesso de pelo, engrossamento da voz, hipertrofia de clitóris, tudo isso que são efeitos que em doses não recomendadas ou para tratamentos que não são específicos, a mulher pode vir a desenvolver. Então, daí a importância de ter um acompanhamento, ter uma indicação real para a paciente conseguir absorver aquilo que tem de melhor. Muito bom. Seja sempre aquela indicação, procure um profissional médico para te acompanhar e orientar. Doutor, além disso, né, como ginecologista e também médico do esporte, eu acredito que você deve receber demandas de vários pacientes sobre baixa libido. Como que acontece esse acompanhamento e quais são as principais orientações para esses pacientes que estão passando por esses desafios? Bom, é muito comum, principalmente o público feminino, ele tem uma queixa maior de baixa de libido. Inclusive, é um dos assuntos que a gente busca tratar durante a consulta. E libido ela é multifatorial, começa daí.
Não existe um fator que é determinante para a redução da libido em si. Mas a gente tenta ali durante a consulta avaliar algumas situações que podem ser responsáveis por esse motivo. Primeira coisa é que a gente tem que definir que libido ele tem dois tipos, né? O desejo ali. Ele vem de forma espontânea, que é muito mais comum no homem, e do que na mulher, porque a gente vive constantemente recebendo os estímulos visuais e conversa e tudo isso acaba fazendo o estímulo da libido espontâneo. E nós temos aquele que é induzido, onde, não tô muito afim, mas aí a mulher ela é mais induzida do que o homem. E aí ela recebe flores no dia, o agrado do esposo, do namorado, e aí no final do dia ela já tá com o desejo. Então esse aí é o libido responsivo. E aí essas mulheres com a baixa de libido, tanto espontâneo quanto responsível, elas acabam caindo num quadro que a gente chama de desejo sexual hipoativo. Esse quadro ele tem que causar sofrimento para o paciente com permanência de pelo menos 6 meses. Então, tendo essa característica, a gente fecha um diagnóstico. O que a gente sempre leva em consideração no consultório? Existem medicações que reduzem libido. Então, alguns antidepressivos, por exemplo, vão atuar mais na esfera sexual, reduzindo, principalmente os que inibem recaptação de serotonina. Algumas medicações que controlam o humor também vão reduzir. A paciente que Anticoncepcional? anticoncepcional, principalmente alguns anticoncepcionais que têm forte ação, que a gente chama de antiandrogênica, deixa a pele da mulher maravilhosa, porém reduz bastante a libido também. Então, a gente busca avaliar tudo isso. Esqueci de falar. Às vezes a paciente passou por um trauma psicológico, né? Uma traição, algo assim do tipo. Então, a libido dela não vai estar das melhores mesmo. Quando a gente exclui causa medicamentosa, orgânica, ou mesmo né, psicológica que tem, a gente está ali respaldado a se fazer um tratamento para essa paciente. E um dos objetivos que a gente faz hoje como tratamento é a testosterona. Então passa a testosteronazinha ali. Hoje tem forma de implante, o mais comum é a forma transdérmica mesmo. Passa para a paciente, ela passa na pele ali uma vez ao dia. E muitas pacientes conseguem ter essa resposta aí de melhora do desejo sexual hipoativo. Olha só. A gente sempre pede muito contato, né? Uma das coisas que acontece com a forma do creme transdérmico que não acontece com os implantes é o risco de contato. Então, essa mulher que passa a testosterona, ela tem que ter cuidado de ter contato com criança, animal, porque senão ela transfere a testosterona para essas pessoas. Então, você imagina aí uma mãe passando uma testosterona com uma criança de 5 anos. Não dá, né? Então, ela tem que ter esses cuidados. Já com os implantes, isso não ocorre. Não ocorre. Então, interessante. Eu acredito que para quem está ouvindo essa dica, principalmente aqui no corte que a gente vai disponibilizar, em quanto tempo vem o resultado depois dessa opção, né, transdérmica? A gente consegue observar aí que em torno de 7 dias já após o início do tratamento, a gente consegue aumentar os níveis de testosterona. Lembrando que isso aí é erro clássico, né? A gente não pede testosterona, dosagem de testosterona para mulher de forma usual. Até Sim. porque os métodos que nós temos não são dos melhores para essa avaliação, então a gente não trabalha com valores. Eu medi sua testo, a testosterona tá 10. Às vezes a testosterona da paciente tá 10, mas ela tá super bem, o libido dela tá bom. Isso não quer dizer nada. Então, quando que a gente dosa testo? Quando a gente está em tratamento da paciente ou quando a gente suspeita que existe alguma doença que pode estar causando aumento da testosterona. Então, nesses casos ali eu tenho a dosagem. Mas essas pacientes, a partir já da primeira semana, a gente já consegue ter uma estabilidade ali na concentração sanguínea e ela consegue começar já a ter uma resposta. Então é bem de imediato isso daí. Muito legal. E como sempre, né, como a gente já falou, tudo com acompanhamento e orientação após os exames. E doutor, e quando é o homem? Falta de libido ou baixa libido no homem? Você normalmente percebe essa diferença, às vezes, das mulheres terem mais abertura de comentar sobre isso, às vezes, do que o homem procurar? Hoje em dia tá tranquilo. O homem, a mulher, ela procura mais. Eu acredito que por causa da minha formação em ginecologia, ela se sente mais à vontade também. Quando ela é perguntada sobre isso, ela se sente mais à vontade para falar. Mas o homem também, quando aquilo incomoda, ele traz como ele traz como sendo algo importante durante a consulta. A grande questão do homem é que ele
começa a perceber que ao longo do tempo ele teve uma piora da qualidade de vida dele sexual. Então, por exemplo, ereções matinais é um ótimo indício que tem uma testosterona boa ali agindo, porque o pico da testosterona acontece pela manhã. E aí a gente percebe que quando a gente é mais novo, a gente tem mais ereções matinais e ao longo da vida isso aí vai reduzindo. Sim. Então eu fico extremamente feliz quando eu entro com uma reposição de testosterona para um paciente homem e aí ele vai e fala assim: "Não, doutor, comecei a ter mais ereções matinais". Ótimo, quer dizer que está funcionando muito bem. Olha só. Mas traz também bastante qualidade de vida para o paciente ali masculino e para o homem, né? E ele também consegue perceber esses benefícios. E no caso do homem, também é uma reposição normalmente da testosterona. Isso, o homem também a gente repõe testosterona em várias vias, né? A gente pode fazer injetável, a via de implante, a via transdérmica, que é pela pele. A gente tem até hoje por via nasal, que é spray. Nasal? A nasal, exatamente. Aqui no Brasil não temos ainda comercializado, mas lá fora já temos. O interessante aí que a gente tem é, por exemplo, não se usa mais, né, testosterona por via oral, porque ela é mais hepatotóxica e tudo. Então, essa via a gente aboliu. Hepatotóxica tá ligado ao fígado. Isso. Ela causa mais intoxicação ali para o fígado. Então, não é uma via que a gente costuma utilizar. Mas temos várias outras, né, que vão favorecer o paciente, é de acordo com a vontade dele. Ah, não gosto de picada ali a cada 15 dias e tudo. Bota um implante, ó. O implante tem duração ali de quase 5 meses de validade. 5 meses, hein? É fisiológico, não vai ficar ali causando pico igual vai fazer as aplicações. Então, é uma excelente. Fica aqui, inclusive, a dica para os pacientes. Uma boa opção para reposição de testosterona são os implantes. Muito bom. Hoje aqui no BH Podcast, batendo um papo com o Dr. Carlos Nogueira. Várias dicas, né? A gente prometeu aí no início dicas boas, conteúdo bom e tá sendo além do que eu imaginava. Ótimo. E além disso, doutor, a gente falou muito aqui sobre história de vida, né? Além de todo cliente seu, ele é um paciente, mas ele também é uma vida. Tem alguma história que te marcou ao longo dessa jornada, né, como doutor? E até uma outra dúvida que eu não perguntei no início. Quantos anos de experiência? E nessa jornada, o que mais te marcou? Nessa parte aí de medicina do esporte, já caminhando para quase 4 anos, desde quando abriu o consultório e tudo mais. E eu não vou poder deixar de falar da experiência que eu tive, né, dentro de casa, que foi com minha mãe. Minha mãe é uma senhorinha de 65 anos, diabética, hipertensa. Ela tem uma complicação da diabetes ainda, que é uma neuropatia, né? Então os pés queimam constantemente. E assim, obesa, cento e poucos quilos. E aí a gente sempre teve essa dificuldade porque não consegue fazer. Santo de casa não faz milagre. Existe esse ditado aí, né? E aí, um belo dia, ela virei pra ela e falei assim: olha, por que a gente não tenta colocar ela andando desanimada, cansada, já passou da janela de fazer reposição hormonal, né? Por causa da idade e tudo. E aí virei pra ela e falei assim, ó, por que a gente não coloca um implante de NADH pra gente começar? Que eu tô vendo que a senhora tá muito cansada, a memória não tá muito boa e tudo. NADH é uma substância, hoje a gente tem uma forma de implante, injetável, cápsula, que ela tem algumas ações bem legais. NADH é um substrato que dá energia para a célula. Então, assim, a gente percebe que quando a gente entra com o NADH para o paciente, melhora muito a memória, ajuda ali nos sintomas de depressão, melhora a fadiga, o paciente fica mais animado, quer mais energia. Então a gente colocou esse implante, foi a primeira coisa. Passou uns 2 meses, ela já mais animadinha, eu queria entrar na academia. E aí começou a fazer musculação. Entrou na musculação, nessa história da musculação aí, 3 vezes na semana, a gente já tá indo para mais de 8 meses. E aí a gente falou assim, ó, os exames sempre vêm ruim, glicose, colesterol, mesmo tomando um monte de medicação, vamos entrar com o que a gente tem de melhor hoje para emagrecimento e melhor aí desse metabolismo, que é o Ozempic. Então a gente entrou com o Ozempic, que é uma injeção de uso semanal para perda de peso e que tem como efeitos ali melhora do metabolismo, melhora da glicose. Para você ter noção, nesse meio tempo foram mais de 15 quilos de gordura que foram perdidas, que foi perdido. E aí, o mais interessante foi porque a última vez que ela passou com o endócrino,
E aí ele perguntou pra ela, o que que você tá tomando? Ela disse, uma injeção que meu filho me passa, que meu filho é médico também. E aí depois ela lembrou, falou que tava tomando Ozempic e tudo, e os exames todos assim, maravilhosos. Então, glicose normalizou, colesterol normalizou, perdeu lá o peso durante esse período de tempo e que virou outra pessoa. O ânimo, a disposição, até o próprio cuidado em si, né, mudou tudo. Então eu falo que foi o exemplo que eu fiquei muito feliz de poder usar os conhecimentos que eu tenho dentro de casa. E isso me trouxe bastante, isso foi muito gratificante para mim. Muito legal, doutor. E é gratificante ver isso, né? Esse resultado na Sim, vida das pessoas, porque não é só uma medicação, não é só uma receita, mas é a qualidade de vida, é o resultado na exato. vida, no dia a dia. Doutor Carlos, para a gente fechar aqui mais um episódio do BH Podcast, eu vou deixar uma pergunta que eu acredito que é uma dúvida muito frequente para várias mulheres, independente da idade ou em vários momentos da vida. Vamos falar sobre anticoncepcional. Boa. Qual que é a sua visão sobre médico, né, como médico, e principalmente também benefícios para as mulheres e as dúvidas, as principais dúvidas que as mulheres trazem no seu consultório? Boa, uma pergunta boa. E a gente hoje vê tanto falar, né, sobre esse assunto e às vezes tanta desinformação. Eu falo que o anticoncepcional, ele não tem só a finalidade de prevenir a gravidez. Anticoncepcional, a gente trata vários sintomas, desde enxaqueca, TPM, sangramento aumentado, miomatose. Então, ele tem muita função ao longo do tempo. E hoje, com a evolução que a gente teve dos anticoncepcionais, ele deu uma liberdade para a mulher, para ela escolher qual anticoncepcional utilizar e qual a maneira como ela quer conduzir esse ciclo dela. Ah, eu quero menstruar todo mês, eu vou usar o anticoncepcional tal. Ah, eu quero menstruar a cada 3 meses, eu vou usar o anticoncepcional X. Ah, eu não quero menstruar, eu vou usar esse outro anticoncepcional. Quero utilizar hormônio? Tenho tais opções. Não quero utilizar hormônio? Ah, vou fazer um DIU não hormonal, por exemplo, como um DIU de cobre. Então ele tem essa vasta gama de opções para a paciente e ela escolhe de acordo com os objetivos dela também. Isso eu sempre coloco na consulta para o paciente. E se a gente parar para pensar, né? A anticoncepcional engorda. É uma dúvida que eu recebo muito no consultório. Ah, o anticoncepcional que você me passou vai engordar? Não, gente. Deixar aqui registrado. Anticoncepcional não engorda. O único anticoncepcional que eu gosto de evitar e que tem alguns trabalhos que falam que ele pode ter ganho de peso em pacientes que já são obesas são aquelas injeções trimestrais de medroxprogesterona. Então, é o único anticoncepcional que pode ter ali um ganho de peso discreto nas pacientes que já são obesas. O resto vai estar relacionado ao quanto que você come e o quanto que você gasta. E se a Ó, gente parar para pensar que, às vezes, ela sem o anticoncepcional, ela sangrava por 10 dias, tinha TPM, com cólica e não sei o quê, não conseguia treinar ou não conseguia fazer a corrida dela metade do mês, e agora com o anticoncepcional ela resolveu esse problema, o gasto energético dela foi muito maior e o ganho de peso não ocorreu. sim. Então, essa é uma pergunta que eu recebo muito no consultório. Eu falo sempre: não tem ganho de peso. O que ganha é comer para mais e gastar para menos. E eu acho que uma outra pergunta que vale a pena falar aqui é libido, né? Anticoncepcional Libido. reduz libido? E aí? A gente falou que libido ele é multifatorial. E Então, aí, são né? vários. E A aí? pergunta de vários homens, às vezes, e mulheres também, mas reduz Os libido? homens também se preocupam, Se né? preocupam. Porque todo mundo tem que estar feliz. E aí, o que que a gente sabe? Alguns anticoncepcionais, eles vão apresentar na formulação os hormônios etinil estradiol junto com uma progesterona sintética, na maioria das vezes. E aí a gente sabe que alguns, por exemplo, os famosos lá que tinham uma dosagem de 0,035 miligramas de etinoestradiol, que o povo adora passar para ovário policístico e tudo mais, são famosos. A gente não pode falar nome aqui, né? São famosos. Esses aí, eles reduzem muito a testosterona. Por quê? Eles aumentam uma proteína que chama SHBG. Essa proteína, ela carrega a testosterona. Ou seja, se eu tenho mais SHBG circulando no organismo, eu tenho menos testosterona disponível. E não bastando o etinil estradiol fazer isso, ele ainda me lança uma progesterona que ocupa o lugar da testosterona.
Então, ela fica com a pele maravilhosa, sem espinha, não tem queda de cabelo, porém, a libido fica péssima. É por esse motivo. Então, hoje a gente tem alguns anticoncepcionais que são mais novos, que são à base, não são de etinoestradiol, é de estradiol natural, que eu particularmente tenho preferência por uso deles. A gente tem aí o DIU hormonal de levonorgestrel, que é o Mirene e o Kalina, que são ótimas opções também, que a gente percebe que tem pouca influência. O DIU não hormonal, para aquela paciente que fala assim, eu sou muito sensível, não quero fazer uso de hormônio nenhum, porque eu acho que afeta. Temos o DIU hormonal, o DIU não hormonal de cobre ou de prata, enfim. Tem várias opções para paciente e a paciente sempre escolhe ali em conjunto o melhor método e aquele que vai atender às necessidades dela. Acho que é isso. Muito legal. E doutor, para fechar mais uma pergunta sobre os anticoncepcionais, se a pessoa utiliza um anticoncepcional de comprimido, por exemplo, que reduz a libido, Certo. mas ela quer fazer um equilíbrio hormonal para aumentar e ajustar a libido. Existe essa possibilidade ou não? Não tem uma indicação por conta do conjunto, né, de medicamentos? É aquilo que eu te falei. A gente avalia em conjunto, olha, não tem medicação, a paciente não toma antidepressivo que causa esse fator, não teve algo no passado dela que pode ser responsável por essa baixa de libido. Excluímos tudo, sobrou o anticoncepcional. Beleza. Usando aqueles lá, os mais fortes lá para o ovário policístico, igual eu falei. E aí a gente pode sim fazer a troca. A gente troca por outro que tem menos ação antiandrogênica e avalia com a paciente. Aí fala, e aí? Vamos usar por 3 meses e ver se a gente consegue ter uma melhora ao longo do tempo. Mas é o principal, falo com ela, não troca só o anticoncepcional, não. E também não troca o namorado nem esposo, que não pode. Mas vamos mudar o estilo de vida, vamos começar a fazer atividade física, vamos melhorar a alimentação. A própria atividade física te libera endorfina. É muito comum esses picos que a gente faz de endorfina, por exemplo, eles elevam a vontade de você ter relação sexual. Então, mudar o estilo de vida também é essencial. Mas aí a gente junta, muda o anticoncepcional, muda o estilo de vida, orienta, e aí fica esperando ter algum sucesso. É isso aí. Muito bom, muito conteúdo aqui no BH Podcast. Dr. Carlos Nogueira, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, E para Leandro. quem ficou com alguma dúvida, né, nessa breve 1 hora de conversa que passou muito rápido, a pessoa pode entrar em contato com você, correto? Correto. Novamente, qual a rede social, Instagram? Vamos lá, então. Para quem deseja, né, contato, me seguir, o Instagram Dr. Carlos Nogueira, tudo junto, vai conseguir me encontrar lá. E se precisar também, joga no Google, vai aparecer. Jogar no Doctoralia tem também. Então, fica muito fácil É isso conseguir aí. esse contato. Muito bom, doutor. Obrigado pela Eu participação te aqui no agradeço. BH Podcast e espero que seja o primeiro de muitos aí, porque o assunto não acabou por aqui, Temos né? muitos assuntos aí pela frente ainda, tá certo? É isso aí. Para você que acompanhou esse episódio até aqui, muito obrigado pela participação. E lembrando que todo esse conteúdo também está disponível lá no Instagram, @bhpodcast no formato de cortes. Os melhores momentos você encontra lá e também no nosso YouTube, @bhpodcast. Agradeço e até o próximo episódio do BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte.